assim, irmão, 6 asas pra quê? Vou te explicar. 6 asas. Ué, o anjo precisa de 6 asas? Precisa. Deus criou ele assim. Ah, o irmão anjo precisa de braço e pé? Precisa, Deus criou ele assim. Ninguém entende, né, o querer de Deus, né? Mas ele é tremendo. Ele vai te revelando como é a sua perfeita vontade. Isaías olha, um anjo de 6 asas, muito grande. E ele olhava e via um trono de glória mais resplandecente do que o sol na sua formosura, que no dia quando ele nasce você não tem capacidade de enxergar com teus olhos. Imagina aquele sol, imagina esse anjo mágico. Ele diz, para quê? 6 asas? Ah, tá. Isaías começou a olhar. A voz dizia, Isaías, não temas. Aí ele parou para ouvir. Peraí, essa voz não foi dos anjos. Foi de alguém mais poderoso do que isso. É diferente. Eu vi os anjos voando para ir para cá, mas lá atrás eu vi um trono mais resplandecente do que o sol. Só que ele não viu tudo. E ele disse, ai de mim, que vou morrer agora. Vou cair como morto. Mas a voz dizia, não temas. Eu estou querendo te explicar primeiro quem era o profeta. Para ele chegar nessas condições que ele chegou lá no 53. De entregar aquela mensagem lá, que foi uma profecia que se cumpre lá em Mateus capítulo 8. Ou seja, no Novo Testamento. Agora ele vê os anjos, 6 asas. Aí ele vai, depois ele vai e escreve no pergaminho. Eu vi o trono de glória. Eu vi os anjos serafins. O nome deles era serafins. Eu vi. Serafins e querubins. Tá lá. Ele viu querubins, serafins. Agora, ele descreve. Os anjos tinham 6 asas. Com 2 ele voava. Ele escreveu. Com 2 cobria os teus pés. E com 2 tampava os teus rostos. Agora me diz por quê? Porque senão Isaías ia morrer de vez. Ia ser consumido. Porque esse anjo tinha uma formosura de glória que a terra não achou lugar para isso. Imagina, o sol. Eu gosto de fazer muita comparação para a gente poder chegar à conclusão do entendimento. Imagine se a terra chegasse a aproximar mais do sol. O que vai acontecer? Acho que explodia, né? Já está aquecido demais. A camada de ozônio já foi tão... extravagaram tudo. E o que acontece que... O que a gente ouve falar aí que é 30 graus, é 40, é 50, e assim vai indo. Mas a Bíblia diz que esses finais do tempo, na época final, o sol ele se aqueceria 7 vezes mais. Aí a gente começa a entender, poxa, se o sol é assim, né, porque a Bíblia diz que ele é o lumiar maior do que qualquer outro planeta. Imagina, quem é o nosso Deus? Se o Deus Todo-Poderoso criou uma forma que ilumina o céu, a expansão sideral, o espaço que você não vê fim, não existe firmamento. O firmamento existe na terra, a força da gravidade, a qual Deus criou, clareia a terra e a todas as estrelas que existem, que são os planetas. Agora eu vou entender, esse Deus Todo-Poderoso fez com que o profeta, que nós chamamos de profeta hoje, a receber aquela graça. Ele pôde ver, mas não é todos que puderam ver, não. Na Bíblia revela que apóstolo Paulo, né? E tem João. Tem o João profeta, João Batista. E o João apóstolo, que ficou lá para o final do tempo, na época, quando todos os cristãos foram presos, encerrados na prisão, e se escondeu aquele chamado João da Ilha de Pátmos. Um senhor bem velhinho que estava preso, encandeado. Aquele senhor, Deus mostrava para ele as coisas tudinho. Aí ele ia escrevendo os pergaminhos, chamava os mensageiros, ó, vai lá e entrega isso aqui, ó. Diz que... O que é isso aqui? Ah, um grande dragão saía do fundo do mar, tinha 7 cabeças. Todos os mensageiros que entravam pela porta, o soldado fazia assim, tá indo aonde? Estou indo falar com João. João, o que você quer com ele? Eu vim trazer um pergaminho. O que tem aí? Nada. Ele só vai escrever aqui. Aí, João, fui interrompido na porta. Isso é para que se cumpra a glória de Deus. Ó, Deus me revelou um sonho assim, me mostrou que vai acontecer isso. Avisa a igreja, ó, tá aqui, ó. Leva. Aí quando ele saía, calma aí, deixa eu ver isso aqui. Ele abriu o pergaminho e estava escrito lá: um dragão saiu do mar,
7 cabeças, tinha 10 diademas e tinha uma cauda, cuspia fogo, aí eles começava a rir. Esse coroa tá aí maluco. Mas aquilo ali era mistério. Quando chegou lá na igreja, o Espírito Santo chegou, pousou na igreja e falou: esse dragão que está aí não tem nada a ver com o que você está pensando. Vou te revelar o que é. Esse dragão aí é a perseguição da igreja. Pronto, está decidido para ele. Mas se fosse sair daquele jeito escrito, é perseguição da igreja, ele ia entrar lá dentro e ia descobrir que João era um dos cristãos. Ele estava transmitindo mensagem. Matam ele. É o quê? Ele é um dos cristãos. Aí a soldado ia matar aquele senhor que já estava velhinho, esperando só a sua hora. Aí eu venho e passo mais à frente. Aí chega Deus lá no profeta. Então querendo dizer, profeta na Bíblia que puderam ter a visão nítida, tá, irmão? É visão nítida, né? Revelação, você viu algo que é visão nítida. É o tempo mudar e você está em outro lugar. É transladação de espírito sair do corpo. Aí você vê. Isaías contemplou o trono de Deus e aqueles anjos. Ele descreveu aquela história e viu. Quando ele viu, ele disse: ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito numa multidão de gente que tem impuros lábios. Vou morrer. Mas Deus disse: não temas. O anjo voou. Foi até Isaías e a Bíblia diz que trouxe uma brasa de fogo, colocou na boca de Isaías. Isaías foi consagrado a profeta assim, levou um fogo, foi consumido em cima dele. Agora Isaías, parece que Isaías recebeu, foi uma nova trajetória de vida. É aquilo que eu estava falando. Hoje você aceita Jesus, no outro dia já está pregando. Como é que é isso? É o Espírito Santo. Tem gente que quer ser Jesus hoje, demora 1 ano, 2 anos para entender o que significa. Mas Isaías foi diferente. Olha o fogo aí. Agora Isaías começou a missão, começou a falar da obra, começou a entregar. Ele chega aqui no 53, num lugar onde o rei fazia tudo errado. O rei colocou lá: não existe Deus aqui, o Deus sou eu. Botava lá: ó, todo mundo tem que adorar esse barro aqui, ou tem que adorar essa estátua aqui para a gente poder fazer o juramento aqui. Eles faziam o juramento ali. Aí o profeta Isaías chega no meio daquela multidão, ninguém conhecia o profeta, todo humilde, não tinha roupa nova, não tinha um carro nem cavalo, e de repente ele nem de camelo ou de cavalo ele foi a pé. E aquela caminhada do tempo era mais pior do que hoje. A gente vai à igreja de carro, vai em qualquer lugar aí de carro. Lá naquela época eles tinham que andar muito pelo deserto com aquela bolsinha, bebendo água para não morrer no meio da seca. Quando ele chega ali, Deus fala: Isaías, o mesmo Deus que falou com ele lá, no capítulo 6, que ele viu. Aí quando ele ouvia a voz, ele recebia aquela mensagem, descia tudinho assim, ó. Vai até rei e diz para ele, prega para ele lá e diz que eu vou enviar um homem, vai nascer e vai salvar a humanidade do pecado. Tá? Pode deixar seu povo lá. Aí ele chega lá e lê um pergaminho simples, o próprio pergaminho lido que ele escreveu, e diz: quem deu crédito à nossa pregação? Eu acho que quando ele chegou e fez isso, ele deve ter falado assim: multidão, dá licença, quem deu crédito à nossa pregação? Como é que a pessoa vai crer numa pessoa que acabou de chegar, meu Deus do céu? Quem deu crédito à nossa pregação? Quando ele falou isso, as pessoas devem ter parado, e o rei também. O rei era assim, interferir, não poderia interferir o rei, senão o rei mandava matar. Mas o rei já sabia que ele era profeta. É diferente. Peraí, saiu um profeta. Deve estar trazendo mensagem daqueles deuses do século, de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. Deve estar vindo aí, esse negócio aí não vai ser legal não. Quem deu crédito à nossa pregação? Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, iniquidade, tudo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas vem cá, isso não tinha acontecido isso. Por que ele leu desse jeito? Ou por que ele te explicou desse jeito? Uma coisa que ainda não tinha acontecido. Porque ele estava entregando uma revelação que Deus deu a ele. Eu estou falando que pelas suas pisaduras fomos sarados. Como é que é isso? Adivinha um homem que será indigno entre vocês, entre os homens, entre Israel, entre Babilônia, entre a todos vocês de Jerusalém e de todas as aldeias que existem. Ele será julgado, ele não terá formosura e vocês não vão olhar nele formosura nem beleza. E ele será o mais indigno e será desprezado por todos vocês, mas ele vai salvar o mundo de todos os seus erros. Aí vocês vão saber quem é ele, o Filho de Deus.
Pronto. Foi lá, deixou essa mensagem para aquele povo. Agora o que acontece? Só ele poderia entregar daquele jeito? Por quê? Quem era ele? Por que a multidão não parou ele? Por que não veio a casa de cavalo de espada e... Sabe por quê? Porque o que estava com ele era muito forte. Algo que ele falava, palavras, o que ele expressava, a multidão ficava tatalada olhando sem saber entender o que era aquilo. Não era uma pessoa simples, era uma pessoa que tinha autoridade, uma pessoa que era cheio do Espírito de Deus e acompanhava do seu lado os anjos. É muito pouca a história que fala na Bíblia, né, a ação de Deus por causa do povo de Israel. Algumas estão registradas, as outras não estão. Por quê? Quando você vê Faraó persegue Israel, Deus vai, faz ele abrir o mar vermelho e passar. Depois ele vai, agora acabou, né? Só o meu povo passou, esses aí vão morrer tudo. Fecha o mar. Fechou o mar. Olha, vou te falar, quando você chega de frente de Copacabana, que você olha para aquela praia, e você tenta imaginar quem era Moisés, caramba, como é que pode um homem ter feito aquilo? Não foi ele, foi quem andava com ele. Ou seja, com quem ele andava. Com quem você anda hoje? Com quem você vai passar a conhecer hoje? É um Deus todo-poderoso, forte, que tem poder sobre as coisas naturais, sobre o natural, né? Que natural é o que nós vemos, mas tem sobrenaturais, sobre isso. Sobre o natural, tudo que nós vemos, tudo que nós sabemos, a ciência, mas o que vem depois? Tudo que a ciência pode fazer, ela faz. Uma enfermidade. Aí a gente falamos desse Deus todo-poderoso, que o irmão leu em Mateus capítulo 8. Pode ler, irmão, para mim de novo? Vai chegar à conclusão de tudo aquilo que foi vindo e trazido pelo profeta Isaías. Né? Não foi só ele que trouxe, não, outros trouxeram, mas ele foi o único que trouxe a real mensagem direta e objetiva, já resumido. Ó, é isso aqui, ó. Ele vai vir, vocês tudo vão desprezá-lo. Isaías não estava esquentando o cabelo, mas se chegasse alguém para tocar em Isaías, o anjo que estivesse ali poderia matar 100 homens de uma vez só. Igual aconteceu com os Gideões. A Bíblia fala os 300 homens. A Bíblia, muito pouco. Profeta Elias. O cara perseguindo, mataram todos os profetas. Tudo que exigia de profeta, morreu tudo. Aí Elias olhou, peraí, meu querido, não. Deus não foi com os 50, eu vou ficar aqui nada. Eu vou sumir por essa montanha. Aí Isaías pega e se esconde. Porque ficou com medo, morreu todo mundo. Aí eu sou profeta também, eu sou o último. Agora Acabe vai vir atrás de mim por causa daquela mulher que ele ouviu. Mas quem é que estava com ela? Os deuses de Baal, aquelas pessoas que faziam vontade de coisa ruim. Aí perseguiu, aí se esconde. Mas ele foi o único também que também pôde ver a glória de Deus, tá? De reis. Ele pega, sobe o monte, Deus fala assim, sai daí. O anjo chegou, tá fazendo o que aí, Elias? Senhor, Acabe, tá me procurando, vai me matar. Todos os profetas já morreram, só sobrou eu. Come, bebe, dorme. Come, bebe, dorme. Isso Deus quis relaxar ele. Come, bebe e dorme. O anjo alimentou, deu comida, deu água. Ou no deserto não tem comida, tem água. Mas o anjo veio e trouxe tudo. Come, bebe e dorme. Quando tu acabar, caminha de novo e vai até Acabe e faz um desafio com ele. Fala para ele que o Deus quer responder com fogo do céu. Fogo, tá? É fogo, né? Não é bomba de artifício, não. É fogo, é bola de fogo, é meteoro de fogo. Esse será o Deus de Israel, vai ser implantado aqui em Israel. Tá bom, vou falar com Acabe. Aí ele vai até Acabe, resumindo, vai até Acabe, encontra com Acabe. Acabe, te encontrei. Ele, muito certo. Só que o meu Deus que eu sirvo mandou dizer para você, reunir todos os seus profetas que você tem, todos os soldados, e vamos fazer um desafio lá no monte. É mesmo? É. Se o meu Deus, ou o seu Deus responder com fogo, esse será o Deus de vocês. Mas se o meu responder com fogo, esse será o Deus de toda Israel. Feito. Chamou todos os feiticeiros, tudo aqui, ficaram lá de nariz. Aí o profeta Elias começou a zombar deles. Porque Elias sabia quem ele estava servindo. Né? Então o que acontece? Eu falo do profeta Isaías, mas tem outros profetas que fizeram sinais muito grandes. E Deus, ele deixou autoridade
para a igreja. A gente vê aqui, ó, ele deixou autoridade para a igreja hoje. Mas eu explico aqui. Sabe por que a igreja não está fazendo essas coisas, esses sinais? Porque não se despertaram. Não se despertaram ainda. Será que eles vão querer fazer sacrifício? Quando a gente fala de um profeta desse, mas vai ver o que ele fazia, quem era ele, o que ele fazia. Era uma pessoa temente, a pessoa que estava ali, ó. Porque naquele tempo não tinha sossego. Hoje a gente tem sossego, tem a graça de Deus, a gente brinca com as coisas de Deus à vontade. Eu vou ali, peco de novo, e por volta, Senhor, me perdoa. Deus vê o arrependimento e perdoa. Porque Jesus quebrou tudo isso aí. Toda a condenação que existiu na época, quando Jesus veio, é isso que o profeta está falando. Jesus veio, ele viria, o profeta está falando. Ele vai vir e vai morrer pelo povo e vai salvar. Ele diz que toda a pisadura que ele tinha, nós fomos sarados por elas. Por onde Jesus passou, até a cruz, morreu, foi consumado. Entrega o meu espírito, Pai. Agora foi a nova criatura. Todo mundo recebeu a graça e agora todo mundo pode ser salvo se quiser. É só conhecer e caminhar pelo caminho. Aí agora, mudou tudo. A pessoa vai ali, está na igreja amanhã, depois de amanhã já não está. Há um ditado que fala aí que o povo, tem gente que fica na igreja até o final do ano. Chega no final do ano, vai embora, desvia. Porque chega lá o Natal, Ano Novo, né? Aí todo mundo, né, se perde por lá fora. Mas vai e volta de novo para a casa de Deus e pede perdão e o Senhor perdoa. Aí eu quero dizer, o poder que Deus tem de perdoar. Se um ser humano tivesse isso, eu diria que ele seria cheio do Espírito Santo de Deus. Mas tem ser humano que não tem. Se não for do alto descido. Se a graça de Deus não descer na minha vida e na sua vida, você não tem vitória contínua. Você não tem uma vitória completa, né? Às vezes a gente busca coisa, vai buscando, a gente não alcança. Por quê? Porque a gente ainda não reconheceu isso ou não conheceu. Porque você servir a Deus, não é preciso você ficar socado dentro da igreja. É você querer entender e desmiuçar. Peraí, Senhor, eu quero te conhecer. Aí vai pro quarto, Senhor, dá pra tu falar comigo hoje? Jesus, faz um brilho aqui dentro do quarto para me saber que tu és Deus, está aqui. Faz as suas experiências com Deus, fala com Deus, Deus gosta disso. Deus pega e fala para ele, Elias, vai lá e fala com Acabe, manda subir um monte. Aí tu vai desafiar ele, dizer que o Deus que vai responder com fogo será o Deus em todo Israel. Sim, Senhor, o Senhor mandou, eu vou. Deus fala assim, meu servo, desce aqui agora, vai lá na boca de fumo, procura um tal de Maicon lá, fala para ele que se ele não aceitar Jesus hoje, amanhã eu vou tratar com ele. Aí eu vou dizer, não, Senhor, eu vou não. Se eu não fizer isso, aí acontece coisa diferente. Aí eu vou ter que ir lá, sabe por quê? Porque quem falou comigo não foi eu, foi Deus. Aí eu vou porque eu sei em quem eu estou servindo e sei o que é essa palavra. E com isso aqui ninguém se pode brincar. Aí o que acontece? Acontece o que aconteceu com o profeta. Falou, aí ele, agora chegou a minha vez. Todo mundo passou, fez o que fez, cansaram, não aconteceu nada. O holocausto, a Bíblia diz que estava tudo cheio d'água. Um canteiro bem grande, cheio d'água, e ainda tinha lenha. Molhada. Tinha lenha molhada. Poxa, é difícil, você pega um carvão molhado e tenta acender para fazer o churrasco. Difícil pra caramba de acontecer isso, não acontece. Olha só o que aconteceu. Elias começa a fazer uma pequena oração e fala, Senhor, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Quando ele falou isso, desceu uma coluna de fogo e saiu lembrando tudo. Aqueles homens saíram tudo correndo. Mas antes disso, Elias estava ainda dando umas olhadas lá no monte, falando, Senhor, tu não olhar comigo, Senhor. Esse povo vai me matar, Senhor. Acaba me matar. E a Bíblia diz que teve 50 e poucos homens chegaram até no monte. E o capitão que seguia, que levava aquela multidão de soldados, falou assim, fiquem todos aqui. Por quê? Porque a Bíblia relata que os 450 homens de Baal, né, soldados, os profetas, foram mortos. Um fogo que descia do céu, que consumia. Por causa de Elias. Por isso que estava sendo caçado. Elias, ora, morre todo mundo queimado, esse negócio é esse, vamos matar esse cara. Aí esse capitão deixa que eu vou lá e resolvo. Olha como é que ele foi. Tu acha que ele foi lá com novas armas? Ele usou uma arma que nem aquele soldado pôde usar, ninguém ali daquele lugar puderam usar. Fica todo mundo aqui, ao meu comando, que eu vou subir.
Ficou maluco? Ele ia mandar te queimar lá em cima. E se subir todo mundo, vai morrer todo mundo, então deixa ele sozinho. Sou capitão, eu vou. Ele foi lá. Aí Elias, quando ia orar, ele, não, meu senhor! Não, meu senhor! Um momento. Dobrou o joelho. Eu sei que tu és profeta Elias. Quando tu ora, o fogo desce. Eu vim aqui te pedir que tenha compaixão da minha alma e daqueles meus soldados. Aí ele não orou para descer fogo. Olha só que poder. Por quê? Quem era ele? Era um homem que estava disponível a fazer a vontade de Deus. Porque ele passou a conhecer a Deus. Quando ele conheceu, foi assim, através de quem estava falando da palavra, e passava um, falava, daqui a pouco ele aceitou. Mas o profeta Isaías foi totalmente diferente. Isaías não conhecia Deus, ele apenas viu um trono, de repente a voz falou com ele e já passou a ser profeta dali, e dali ele começou, entregou. Olha o que acontece, o que ele profetizou, está ali em Mateus. Pode ler, vai ser a palavra final. E entrando ele no barco, e seu discípulo o seguiu. Todo. Pode ler. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. Bem, irmãos? Esse aí é o Senhor Jesus, da qual o profeta Isaías estava falando. A mensagem ela é assim. Quando eu comecei a orar, o Senhor me deu assim, quem deu crédito à nossa pregação? Eu falei, meu Deus. Aí o Senhor me deu. Eu vi o capítulo certinho, 53, Isaías. Eu vi a folha, o capítulo, e ainda vi o nome, Isaías. Aí eu falei assim, bom, isso aí o Senhor está me dando a mensagem. Foi onde eu entrei. Quando o irmão leu Mateus 8, ali está falando, né, sobre quando Jesus estava no barco. E essa mensagem, ela liga a quem o profeta estava falando. Um pouquinho mais antes de Mateus 8, vou terminar. Fala quando Jesus chega, né? Acho que é do capítulo 5 para lá. Capítulo 5, capítulo 6, não sei se é o 3, eu me falha a memória agora. Ele entra na sinagoga, que era de costume ao sábado, né? Os sacerdotes, aos sábados, eles liam sempre o livro do profeta Isaías, que era um pergaminho. E eles davam valor à profecia, né? Mas ali eles estavam esperando realmente a profecia, né? Eles davam oportunidade para o sacerdote ir para o templo, que era chamado sinagoga, né? Era um templo. Eles entravam e de repente entrou Jesus por ali. O próprio Filho de Deus entrou por ali, humilde, né? De repente ele entra e senta, tinha bastante pessoa, né? E o sacerdote chama, eu quero chamar aqui filho de José, para poder estar lendo aqui o livro do profeta Isaías. Aí ele abre em Isaías 61, né? Em 53 se cumpre o que Isaías diz referente ao que ele viria, né? Aonde que ele foi? Na sinagoga, já estava lá em Jerusalém. No livro do profeta Isaías 61 ele já diz, ele abre o pergaminho e lê. Quando alguém lesse aquele pergaminho, os sacerdotes também eles eram de Deus, mas só que eles também estavam muito longe, né, do que Deus estava fazendo. Ele não estava reconhecendo. Eles pegam, entendem sim que aquilo ali é o pergaminho, mas quando Jesus lê, o Espírito do seu Jeová entrou sobre mim para que eu pregasse boas novas. E me ungiu. Aí ele fecha, ele não lê tudo, ele fecha. Hoje se cumpre essas escrituras. Quando ele diz isso,
Começou a perseguição. Levantou um monte. Calma aí. O que ele está dizendo? Você não é digno de falar isso? Quem é você para falar um negócio desse? Os sacerdotes ficou sem entender, olhavam para um para o outro. Aí Jesus olhou para eles. Se cumpriu a Escritura. O Filho de Deus veio para salvar o que se havia perdido. Você não é digno de falar isso, você não é o Messias. Ele era. Mas a Bíblia diz que Jesus não questionou. Jesus sabia que isso ia acontecer. Se cumpriu ou não se cumpriu o que o profeta Isaías disse? Será desprezado. Começaram a fazer multidão, estava todo mundo esperando lá fora com pedras. Pedra, é pedra, pedregulho. A Bíblia relata, pedregulho. A Bíblia diz que Jesus se retirou tão rápido porque eles queriam matar com pedra. Não era tempo. Jesus poderia fazer assim, apontar dedo e matar todo mundo. Ele era o poder, mas ele tinha que cumprir a Escritura dos profetas, porque o Pai tinha revelado. O profeta, que isso ia acontecer, não seria desprezado, seria o mais indigno, entendeu? Não ia haver nele formosura. Eles olharam para ele, você não é digno de ser Messias, você não tem postura para isso, você não é digno de... Quem vocês deixaram ele ler esse negócio aí? Entendeu? Brigaram com o sacerdote, mas o sacerdote também não entendeu, foi nada. Deixou o tempo passar. Aí se cumpre. Aí Jesus começa a fazer essa parte que o profeta entregou, se cumpriu ali. Dali para frente, a responsabilidade estava com Cristo agora. É isso que eu queria dizer. O profeta estava dizendo, quem vai dar crédito? Ou seja, quem deu crédito a isso? Aí você lê hoje, está escrito assim, quem deu crédito à nossa pregação? Significa hoje. É um mistério. Significa hoje. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu dei crédito à pregação dele? Porque se cumpriu. Então vou dar crédito. Se cumpriu, Jesus chegou lá, já começaram a apedrejar, chamaram Jesus, você fala pelo tal dos bichos aí, ó. Entendeu? Aí Jesus começou a ir no barco, seu primeiro discípulo, Pedro. Pedro não conseguia, né? Então, finalizando a história aqui. Então, irmãos, vamos guardar esta palavra na tábua do nosso coração, entendeu? Próxima quarta-feira eu vou pedir para o irmão Anderson trazer uma mensagem, né, para não ficar enjoado só eu trazer uma mensagem, porque o bom é que Deus mostrou a mensagem, né? Mas eu creio que também Deus tem algo para me falar através do irmão Anderson, entendeu? E quero agradecer também os irmãos que estão aqui, Stefano, Anderson, que Deus possa abençoar os irmãos. Mesmo que eu não tenha nada, muita coisa para oferecer, mas eu sei que vocês estão ouvindo a palavra do Senhor e eu sei que no coração de vocês têm um propósito, né? Tem um desejo. Cada ser humano tem um desejo. Eu não sei qual, mas Deus é o único que pode realizar. Ele só trabalha no impossível. E o que eu posso fazer, eu vou fazer. Entendeu? Mas aquilo que é impossível, só Ele vai fazer. Então, peço a vocês que depositem essa fé no Senhor, confiem das orações que vocês tiverem aqui. Pode pedir mesmo a Deus. Ah, mas como é que eu vou pedir? Pode pedir do teu jeito. Senhor, o que tu quer comigo? Senhor, tu quer uma nova história na minha vida? Faz aí, Jesus. Faz comigo uma nova história. E Deus tem muitas bênçãos e muita história para realizar na nossa vida. Eu demorei muito para deixar Deus fazer uma história na minha vida. Aí hoje eu voltei novamente, comecei devagarzinho, não tem muito tempo, tem 6 meses só, eu estou caminhando devagarzinho. Então estou vendo Deus trabalhar, né? Hoje mesmo eu recebi